Olá a todos, meu nome é Kátia, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, estou terminando a especialização em terapia comportamental dialética e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho justamente sobre a DBT, sobre a terapia comportamental dialética, sobre alguns conceitos básicos, sobre a origem, como que a DBT surgiu, as principais técnicas, né, o começo de como a gente aplica a DBT, tá? Qualquer dúvida, eu vou deixar depois no final da aula, né, o meu contato, vocês podem me perguntar material, dúvidas, questionamentos, qualquer dificuldade aí que tiver, pode entrar em contato que eu ajudo a esclarecer, tá certo? Bom, então, a origem da DBT. DBT, ela vem do inglês, né? Dialectical Behavioral Therapy. Então, ela é um tratamento originalmente desenvolvido no início da década de 90 pela psicóloga Marsha Linehan, inicialmente orientado para o tratamento de mulheres cronicamente suicidas e com comportamento autolesivos. A própria Marsha Linehan, né, foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, ela passou por várias internações, vários tratamentos, e ela viu que existia alguma maneira que poderia ajudá-la no transtorno dela. Então, com os diversos pacientes que tinham esse padrão de funcionamento, que fechavam critérios parecidos com o que ela tinha, que era o transtorno de personalidade borderline, a DBT foi se tornando, então, um tratamento conhecido por funcionar especialmente em casos com estas características. Alta desregulação emocional, casos complexos, casos em que há comportamentos autolesivos, em que pode haver ideação suicida, pessoas que têm sentimento de rejeição, né, sentimento de vazio crônico, e foi observado, então, que essa abordagem de tratamento tinha sucesso para resolver casos como este. Hoje, então, é a abordagem, né, que tem sido empregada não só para casos de transtorno de personalidade borderline, mas também em casos nos quais há múltiplas comorbidades, como históricos de internações recorrentes, ideação suicida pervasiva, desregulação emocional grave, casos de complexidade clínica elevada. A DBT também tem sido adaptada para tratamento de transtorno bipolar, tratamento de humor refratário, aqueles casos em que já foi tentado de tudo quanto é medicação, várias abordagens terapêuticas, então a gente percebe que a DBT se mostra, né, muito efetiva também nesses casos. Transtorno por uso de substância, transtornos alimentares, anorexia em especial, né, a anorexia, ela é um transtorno do supercontrole, né, do overcontrol, então, a RO-DBT, até depois eu vou falar um pouquinho mais dela, ela tem ainda mais evidências, né, para transtornos alimentares, transtorno do estresse pós-traumático, TDAH e outras condições transdiagnósticas. Então, a DBT, eu gosto muito de falar que a DBT ela é uma abordagem para a vida. Quando a gente aprende a trabalhar as habilidades, as skills, e conseguimos praticar na nossa vida, a gente consegue ter uma vida que vale a pena ser vivida, como é o que a Marsha gosta de dizer, né? Viver uma vida que vale a pena ser vivida, viver uma vida com propósito, uma vida com valores. Então, quando a gente aplica as habilidades da terapia comportamental dialética na nossa vida, a gente consegue observar a sua eficácia. E justamente na biografia da Marsha, ela, né, construindo uma vida que vale a pena ser vivida, construindo uma vida com propósitos. Essa é a biografia dela. A biografia dela ela tem apenas em inglês, ela não foi publicada ainda aqui no Brasil. E é a história linda dela, né? Nós temos a sorte de tê-la em vida ainda. Ela, né, já está com uma idade um pouco mais avançada, a gente não vê ela tanto ainda ministrando cursos, né, pelo mundo afora, mas no instituto dela ainda, né, algumas pessoas conseguem ter acesso a ela, né, ter esse contato com ela. Então, ela escreveu essa biografia e, infelizmente, ainda não tem no Brasil, espero que logo alguma editora possa publicar
porque é fantástica a história dela, acho que merece ser compartilhada com todos. E o que que ela traz para a gente? Eu estava me afogando em um oceano de vergonha e autodesprezo, sentimentos de não ser amada, de ser incapaz que alguém me amasse, e uma indescritível agonia emocional que eu só queria estar morta, só queria morrer. Então, ela conta, né, nesse livro dela, nessa biografia, nessa autobiografia, tudo que ela passou e como ela fez, qual foi o caminho para chegar ao desenvolvimento da DBT. A DBT, então, atualmente é a abordagem de escolha para tratamento de casos complexos, com desregulação emocional intensa, e hoje é considerada pela DIV-12 da APA como a única abordagem psicoterápica provavelmente eficaz para o transtorno borderline. Né? Então, quando a gente pensa em transtorno de personalidade borderline, o que, que vem à cabeça? DBT. É a abordagem hoje que vai ser a primeira escolha, junto, claro, né, com outros tratamentos que eu vou explicar aqui mais à frente, para o tratamento, então, desse transtorno de personalidade. Lembrando que para transtornos de personalidade a gente não tem medicação, a gente vai ter medicação para as comorbidades, para a ansiedade que vem, para a tristeza que vem, né, para a impulsividade que vem, né, mas para a personalidade a gente não vai conseguir, não vai ter remédio, né, personalidade é terapia mesmo, é mudança de pensamento, mudança da maneira de perceber os eventos aí da vida, que vem também, né, da terapia comportamental, da terapia cognitiva, essa visão, né. No entanto, o que a gente vê aqui é que a terapia comportamental dialética, ela surgiu a partir da terapia cognitiva. Então, ela dividiu elementos, aí compartilhou, né, elementos com sistemas psicodinâmicos, com terapia centrada no cliente, com a própria Gestalt e com estratégias paradoxais. Então, a DBT, ela veio, né, pegar um pouco de cada uma dessas abordagens anteriores, e é a aplicação disso, junto com a ciência comportamental, com práticas de mindfulness e a filosofia oriental, né, a dialética e a zen budista, que vai definir as características essenciais da DBT. A Marsha, inclusive, né, quando ela começou a falar da DBT, ela falava que ela gostaria de chamar a terapia de terapia comportamental zen. E alguém falou para ela assim, não, Marsha, mas acho que não vai ficar legal, acho que as pessoas não vão dar muita credibilidade se a gente chamar de terapia comportamental zen. Ela falou, pensando bem, acho que não mesmo, como que nós podemos chamar? Aí a equipe dela, né, alguém falou para ela assim, acho que dialética é legal, acho que dialética tem a ver com filosofia também, acho que as pessoas vão dar mais credibilidade. Então ok, terapia comportamental dialética. De fato, eu concordo com isso, eu acho que realmente, sabendo que hoje a gente tem inúmeras práticas aí que não são pautadas na ciência, talvez esse nome Zen não fosse mesmo ter muita credibilidade, eu concordo com quem falou isso para ela. Quais seriam, então, os elementos centrais do DBT? A DBT ela não é um protocolo, tá? Como a TCC se mostra. E como a maior parte dos tratamentos de base da TCC. Ela tem um caráter manualizado, claro, ela tem manuais, né, de treinamento de habilidades, procedimentos replicáveis sistematizados, né, as habilidades que eu consigo aplicar e adaptar, né, de acordo com as experiências de cada pessoa. No entanto, ela é um tratamento maleável, flexível, né, eu consigo adaptar, eu consigo fazer essas adaptações tanto em consultório quanto em outros momentos da vida da pessoa, baseado em alguns princípios. Que princípios são esses? O primeiro princípio é o da mudança. Isso vem do behaviorismo radical, de onde vão derivar, então, as estratégias de promover mudanças em comportamentos que não são funcionais e construindo aprendizagens mais alinhadas aos valores de cada pessoa. Então, o primeiro princípio da DBT é o princípio da mudança, baseado aí, então, no comportamental. O segundo princípio é o da aceitação. O que é isso?
Isso sim vai vir das práticas contemplativas do Zen budismo oriental, cuja principal estratégia é validar o sofrimento das pessoas e as dificuldades enfrentadas por elas, de modo a cultivar um terreno para, então, a mudança. E o terceiro princípio é o princípio da dialética, que então veio baseado na filosofia dialética e vai preconizar, a partir de uma complexidade da realidade e da interconexão entre as pessoas, a busca por meios termos e equilíbrio diante dos percalços da vida. A dialética, ela traz o que para a gente? Dois lados podem coexistir. Uma coisa pode ser ruim, mas ao mesmo tempo ela pode ser boa. E aí aqui já vão me corrigir. Eu falei mas, né? Quando eu falo mas, eu estou desconstruindo a parte anterior, eu estou invalidando a parte anterior da frase. Então, o que seria uma dialética? Mais ao final dos slides, a gente vai ver um slide que fala especificamente disso, mas a dialética, ela vai trazer para a gente assim, a minha mãe é muito brava, a minha mãe é uma mãe castradora, a minha mãe é uma pessoa que não entende como eu me sinto, e ainda assim é uma pessoa que eu sei que se preocupa comigo. Então, eu não invalido a parte anterior, eu não estou dizendo a minha mãe é brava, minha mãe é castradora, mas ela me ama. Quer dizer, eu estou, né? A parte inicial eu desconsidero, né? Ou então, vamos mudar a frase, vamos falar assim, eu amo a minha mãe, mas ela não respeita a maneira como que eu sou. Parece que quando eu uso o mas, né, que ele é um advérbio aí mesmo, né, que dá a ideia de contrário, então, o que eu posso pensar usando uma dialética? Eu amo a minha mãe e, no entanto, ela poderia me respeitar um pouco mais. Isso não desqualifica o fato de eu amá-la, né? Então, a dialética, até vocês, não sei quem está assistindo aí o seriado da She-Hulk, o Hulk vai explicar isso para a gente lá, né? Que duas partes podem existir ao mesmo tempo. Uma coisa pode ser boa e ela pode ser ruim ao mesmo tempo. Então, essa é a dialética da vida. Essa é a complexidade que a filosofia dialética traz para nós. Não dá para deixar de trazer aqui, né, os conceitos do transtorno borderline, uma vez que eu estou dizendo que a terapia comportamental dialética é o tratamento de escolha para o transtorno de personalidade borderline. O que seria esse transtorno? Ele é um dos 10 transtornos, então, de personalidade, que faz parte do cluster B, e é um padrão constante de instabilidade em diversas áreas da vida, na área de relacionamentos, na área de autoimagem, na área do afeto e impulsividade. Então, essa pessoa aqui, de 9 critérios, se a gente tiver 5 deles, a gente já tem esse diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Lembrando que adolescentes podem ser diagnosticados com esse transtorno? Podem. Se os critérios forem bem consistentes, pode. O único transtorno que a gente tem que ter cuidado para diagnosticar antes dos 18 anos é o transtorno de personalidade antissocial, que aí, antes dos 18, a gente considera transtorno de conduta, tá? Então, é claro que é preciso um pouco de cautela quando a gente vai diagnosticar um adolescente. Mas sim, ele pode receber também o diagnóstico de personalidade, sim, de transtorno de personalidade. Quais critérios, então, a gente observa? Esforços para evitar o abandono, seja ele real ou imaginário, instabilidade nos relacionamentos interpessoais, uma pessoa, o borderline, e que fique bem claro, né? Não é legal a gente falar o borderline, né? O fulano é border, né? Eu gosto sempre de falar, tal pessoa tem transtorno de personalidade borderline, porque a pessoa não é o diagnóstico, a pessoa não é o transtorno. Então, às vezes, no automático a gente fala, o border, né? Mas o transtorno borderline, então, tá? Nunca a pessoa. Então, o que a pessoa com transtorno borderline ou algumas pessoas traduzem para o português como limítrofe? Porque eles estão sempre na borda, sempre na fronteira, né? Fronteiriços. Eles vão ser pessoas que vão ter uma instabilidade muito grande nos relacionamentos, então a gente até brinca falando assim, eles são
estavelmente instáveis, né? Porque está sempre ali na instabilidade. No mesmo dia, ele pode mudar de humor várias vezes por dia, né? E aí que é uma das diferenças do diagnóstico, né, diferencial para o transtorno de personalidade, desculpa, para o transtorno bipolar, porque o bipolar tem as fases bem marcadas, né? Ele vai ter a fase que ele está na fase da depressão e vai ter a fase da mania. Na fase da mania, ele pode apresentar alguns sintomas que vão confundir um pouco com o border, né? Essa instabilidade, ou mesmo na depressão. Mas a principal diferença vai ser essa. O borderline, ele vai mudar de humor várias vezes ao mesmo dia. Essa instabilidade, ela se mostra presente independente, né? De prazo, de período. O bipolar não, o bipolar ele vai estar marcado, né? Vai estar bem marcado. O bipolar, por exemplo, se ele estiver na fase da depressão, não importa se ele ganhou na loteria, ele vai estar triste, né? Então tem essas diferenças aí entre o borderline e o bipolar. Também vai ter um distúrbio acentuado e constante na autoimagem e no senso de identidade, uma impulsividade acentuada, que também é algo que aparece muito no bipolar e é preciso fazer esse diagnóstico diferencial, lembrando que as duas coisas podem estar juntas também. Uma mesma pessoa pode ser bipolar e pode ser borderline também. Um transtorno é de humor e um é de personalidade. Essa impulsividade acentuada vai aparecer em algumas áreas que a gente considera como autodestrutivas. Então, abuso de álcool e substâncias, compras, pessoa que faz muitas compras, que compra sem ter dinheiro, que faz investimentos sem conseguir, sem ter condição para isso. Sexo, muitas vezes inseguro, ou sexo, né, de procurar coisas diferentes, como uma casa de swing, algo, né, práticas diferentes, né, não tão convencionais. Dirigir perigosamente, né, eu morei numa cidade que lá eles falavam assim, roletar. Roletar é passar na rotatória sem olhar se vem carros, né? Então, as pessoas com esse transtorno, elas podem ter esse comportamento. E também aqui vai aparecer os comportamentos autolesivos e a ideação suicida. Em 10% dos casos de transtorno de personalidade borderline, a gente vai observar uma ideação suicida. Então, a gente vê também instabilidade, né, nos afetos, irritabilidade, disforia, mudanças bruscas de humor, essa sensação crônica, esse sentimento crônico de vazio, raiva inapropriada ou intensa, desregulação emocional, atos raivosos, impulsivos, pessoa sarcástica, rancorosa, vai ter explosão, vai ter ataque verbal, né? Numa mesma hora ela te ama, na outra hora ela já te odeia, ela não quer mais saber de ti. E durante períodos de estresse intenso, poderão ocorrer ideações paranoides transitórias ou sintomas dissociativos, como a despersonalização e a desrealização. 75% das pessoas com o transtorno borderline são mulheres, mas os homens também têm, né? 25% deles, do público, é masculino. É um transtorno que pode atingir até 5,9% das pessoas. É um transtorno que tem muitas comorbidades, vai vir associado com outros transtornos, né? Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, TDAH também pode aparecer, transtorno do estresse pós-traumático também pode aparecer aqui, transtornos alimentares também é bem comum, bem frequente, e isso se deve a quê? A uma vulnerabilidade biológica e temperamental e aos ambientes invalidantes. O que significa isso? A vulnerabilidade biológica e temperamental vão ser aqui, nessa primeira, não é um círculo, é uma elipse, é um oval, nessa disfunção biológica no sistema de regulação emocional. Então, aqui seria basicamente na parte biológica. Pode ter uma carga de herança genética, pode ser uma vulnerabilidade, uma pessoa que tem uma predisposição a desenvolver algum transtorno. Então, aqui a gente vai, né, a parte biosocial, a teoria biosocial, que a Marcia propôs. Então, o bio vai ser a parte biológica. E o social serão os ambientes invalidantes. O que a gente entende por ambientes invalidantes? É aquele ambiente em que a criança não foi orientada
a criança, adolescente, né, não foi orientada a nomear suas emoções, a reconhecer seus sentimentos, seus pensamentos. É uma criança que, quando chegava em casa com uma nota 9, os pais falavam, por que não tirou 10? Se ela chegava em casa com 10, não fez mais que a sua obrigação. Aquela criança que ralou o joelho e ela está chorando porque ela acha que ela está morrendo e os pais chegam e falam, isso aí não é nada, antes de casar, Sara. Então, tudo isso é um ambiente invalidante, em que a pessoa não vai compreender, então, como expressar as suas emoções. E ela encontra outros meios de expressar e ela acaba aprendendo do jeito errado. E depois, durante os relacionamentos interpessoais aí da vida, ela vai entender que talvez daquele jeito que ela fazia funcionava, mas talvez não seja o jeito melhor, né? Não seja o jeito mais assertivo. E isso vai acabar causando, então, a desregulação emocional. Como que a gente vem aqui, então, para a estrutura do tratamento na DBT? Aqui a gente vai encontrar alguns estágios, vamos ver um por um. Na fase inicial, a gente vai ver aqui o pré-tratamento. Essa é uma fase muito importante, porque aqui a gente vai entrar com a avaliação, né, com o psicodiagnóstico, com a orientação sobre a estrutura da DBT, sobre os pressupostos e princípios da DBT e sobre o mais importante, que é o comprometimento do paciente em manter-se vivo. Parece meio assim, né? Nossa, mas isso é meio óbvio. Sim, mas vamos pensar que é uma pessoa com intensa desregulação emocional. Então, eu preciso fazer um contrato com ela, eu preciso garantir a adesão com ela, o vínculo, em que ela se comprometa a receber a terapia por pelo menos um tempo, um período. E aqui a gente vai colocar que, claro, depende muito de pessoa para pessoa, mas normalmente vai um ano para a gente começar a ver algum resultado mais visível, né? Mais efetivo. A gente vai ver antes, sim, depende muito de paciente para paciente, mas pelo menos um ano. Então, eu chego para o meu paciente e falo, olha, fulano, eu preciso que você se comprometa em manter-se vivo para que eu possa conseguir tentar te ajudar, né? Usei, né? Possa conseguir tentar, mas assim, eu preciso mostrar para ele que ele precisa estar vivo para a gente ter uma chance de conseguir fazer alguma coisa, tá? Então, o primeiro estágio, depois do pré-tratamento. No pré-tratamento eu falo, olha, muitas vezes eu nem preciso falar, vamos começar agora. Eu posso até falar, olha, vai para casa, pense, né? Depois me dê um retorno se você está mesmo disposto a começar, né? Porque aí você engaja, aí você faz a pessoa pensar que ela precisa estar comprometida em manter-se viva. E aí você coloca também, você modela autorresponsabilidade. Olha, fulano, eu preciso que você me dê um retorno, então, até dia tal, até tal horário, para que eu possa agendar a sua sessão. Vai ter pessoas que não vão nem dar satisfação, claro, pelo valor da sua sessão, porque não está disposta, enfim, por inúmeros motivos. No entanto, eu consigo modelar autorrespeito quando eu coloco a pessoa no compromisso para me dar esse retorno. E aí eu entro no primeiro estágio. O primeiro estágio vai englobar o compromisso com as metas primárias de tratamento. O que vai entrar aqui? Diminuir comportamentos que ofereçam risco à vida, tentativas de suicídio, comportamentos autolesivos, aderir à terapia e vincular com o terapeuta, reduzir comportamentos que ofereçam risco à terapia, as faltas, né, eu não querer vir, eu estou indo porque alguém está me obrigando, e a qualidade de vida. Ficou erradinho aqui o acento, perdoem, né, a pessoa está trabalhando o perfeccionismo, não precisamos ser tão perfeccionistas, agora que eu observei. E o manejo das crises. Aqui no manejo das crises, depois eu vou passar para vocês algumas técnicas iniciais, mas aqui vai entrar, né, principalmente a TIP, que é uma das principais técnicas, né, PIPP, que aqui a gente vai ensinar a voltar para a temperatura basal, a gente vai ensinar aquela conhecidíssima técnica do gelo, né, de segurar o gelo, de colocar o gelo aqui.
Aqui a gente vai ensinar respiração diafragmática, respiração compassada, exercício intenso, para a pessoa conseguir fazer o manejo das crises. Então, tudo isso é no primeiro estágio. No segundo estágio, quando eu já tiver com essas metas primárias bem organizadinhas, eu posso partir para o segundo estágio, que aí é o trabalho sobre o processamento emocional do passado, sobre os tais ambientes invalidantes, trabalhar outros transtornos como ansiedade, depressão, TEPT, luto e outras respostas emocionais aí que a pessoa tenha. Terceiro estágio. Aqui é importante a gente falar em TEPT pelo seguinte: nem toda pessoa que tem um transtorno de personalidade bipolar pode ter sofrido um abuso, né, no passado. E também nem todo mundo que sofreu um abuso vai desenvolver um transtorno borderline. Mas a gente observa que é uma variável muito frequente. Então, aparece muito. Ao longo do tratamento vai aparecer alguma situação assim. Nem sempre, tá? Mas se tiver acontecido, quando a pessoa estiver vinculado bem contigo, quando ela estiver observando que está dando certo o tratamento, isso virá, isso vai aparecer, tá? E aí entra aqui no TEPT. O terceiro estágio, a gente vai então sintetizar tudo isso, vai partir para uma resolução de problemas, para promover uma melhor qualidade de vida, ajudando a alcançar objetivos pessoais e o respeito por si próprio. O que entra aqui como alcançar objetivos pessoais? Muitas pessoas com tratamento, com transtorno de personalidade borderline, elas não conseguem estudar, elas não conseguem trabalhar. Então, uma das coisas que a gente precisa colocar para a vida deles é que é importante trabalhar, que é importante começar a estimular essa independência, essa autonomia. E até no curso de GPM, que é o Bom Manejo Clínico, que eu fiz pela Universidade de Harvard, o John Gunderman, que é o criador, né, do GPM, ele vai colocar para a gente que uma das primeiras coisas, depois que você consegue estabilizar a pessoa, é incentivá-la mesmo a voltar a estudar, a voltar a trabalhar, né, entender que ela precisa disso para a vida dela, que isso é importante, ela precisa fazer não porque ela gosta, mas porque é importante para ela. Então, aqui vai entrar no terceiro estágio essa busca por trabalho, por fazer alguma coisa, para incentivar a sensação de utilidade, né, de estar fazendo algo por ela. E no quarto estágio, aí aqui já é quando está tudo resolvido, a pessoa já não tem mais ideação suicida, a pessoa já entendeu a tolerar o mal-estar, a manejar as crises. E aqui a gente vai entender, então, né, uma consciência expandida, a gente vai para uma realização aí pessoal, espiritual, e a gente vai aqui trabalhar outras questões, né, depois que tiver tudo estabilizado, aqui a gente vem para a sensação de completude aí que a gente, né, tanto preconiza aí, que a gente também quer, né, se sentir bem, se sentir realizado, se sentir produtivo, sentir com bons relacionamentos. Então, aqui a gente vai fechar essa proposta, né, esse tratamento. Quais são os modos de tratamento da DBT? Psicoterapia individual, o terapeuta trabalha individualmente com a pessoa. Esse terapeuta pode encaminhar para um grupo de treinamento de habilidades. É muito comum, eu tenho vários colegas que têm grupo de treinamento de habilidades para adultos, só para homens, só para mulheres, para familiares, e também tem o grupo específico para adolescentes, porque as técnicas com adolescentes são diferentes das técnicas com os adultos. Aqui a gente vai ter também o coaching telefônico. O que é o coaching telefônico? A DBT coloca para a gente assim, que alguns pacientes vão ter algumas crises, vão ter alguns momentos entre as sessões que possa aparecer aí o mal-estar. Então, um dos módulos do treinamento de habilidades e da própria psicoterapia individual é a tolerância, o módulo de tolerância ao mal-estar. Então, a gente, no coach telefônico, vai fazer um manejo das crises, ensinando a tolerar o mal-estar, mas fazendo algo, né, vamos usar a dialética, e fazendo algo para controlar aquela crise. Então, aqui no coach telefônico, são 4, 5 minutinhos no máximo, aqui não é uma sessão por telefone, tá? Aqui é para você manejar a crise,
E aí você adianta a sessão se necessário, ou então se ok, nos vemos na semana que vem. Tá? Algumas pessoas um pouco mais graves, elas vão precisar de 2 vezes por semana, mas normalmente uma vez por semana tá ok. Então, aqui no coach telefônico seria basicamente isso. Olha, Kátia, eu tô com vontade de me cortar, porque aconteceu que o meu namorado falou que não quer sair comigo hoje, e eu fiquei nervosa, e eu quero me cortar, e me ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Nesse momento, você vai tirar essa pessoa do ambiente, você vai pedir para ela, né, tudo por telefone ou por mensagem, você vai pedir para ela se locomover para outro ambiente, você vai pedir para ela descrever esse ambiente. Enfim, essa é uma das técnicas, né? Você vai ver se ela tem acesso a gelo, você vai ver se ela tem como tomar um banho gelado, você vai tentar modificar ali o fisiológico, voltando para o basal, né? Porque quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, muito vulnerável, muito exposto, muito querendo se machucar, o nosso basal ele descontrola, desregula. Então, eu preciso voltar essa pessoa ali e fazer ela mudar o foco ali daquilo que ela está sentindo naquele momento. Então, é uma coisa breve, 4, 5 minutinhos, não mais do que isso. Vai acontecer, já aconteceu comigo. Eu atendi uma menina, primeira consulta, a primeira consulta você faz a anamnese, você, né, faz ali toda aquela parte do pré-tratamento, mas não dá tempo de você explicar muitas técnicas ali. E aí eu atendi ela de manhã e no finalzinho da tarde ela me manda mensagem: Kátia, eu não estou bem, estou querendo me cortar, posso te ligar? Ela me ligou, eu fiquei 40 minutos com ela. Mas naquele dia ali eu tive que ficar, porque naquele momento ali eu consegui a adesão dela. Foi ali que eu estabeleci o vínculo terapêutico, porque ela sabia que ela podia confiar, que eu estava ali disponível para ela naquele momento, e depois eu precisei fazer isso com ela, acho que 1 ou 2 vezes. Desde fevereiro que nós estamos juntas, ela não se lesionou mais. Por quê? Porque ela vinculou, porque ela sabia que se ela precisasse eu estaria disponível e porque ela fazia muito, é tão bonitinha, ela é adolescente, e ela fala assim, você ia deixar de me atender se eu tivesse me cortado aquele dia? Eu falei, por que que você acha que eu poderia deixar de te atender? Ah, porque eu acho que você ficaria decepcionada comigo. Eu falei, olha, a gente colocou, né, que tem o coach telefônico, que eu preciso do seu comprometimento, que eu preciso que você esteja viva para que eu possa te ajudar, né? E aí aquilo fez ela falar, olha, você se importa comigo, eu não vou fazer isso. Então, assim, foi ali quando eu consegui um vínculo com ela, de fato, ela não se cortou mais, passar pela cabeça passou, várias vezes, mas ela lembra, ela fala, eu sei que eu vou ligar para a Kátia, sei que ela vai falar tal coisa para mim, e eu sei que se eu fizer, ela não vai me atender mais, porque ela vai ficar decepcionada comigo. Né? Isso é uma interpretação dela, mas que nesse momento, né, é aquilo que a Marcia fala. Se de todas as técnicas que você lançar a mão, nenhuma funcionar, todas falharem, o que vai ficar para salvar o paciente, eu até arrepio falando isso, o que vai ficar para salvar esse paciente de um comportamento autolesivo, de um próprio suicídio, é o vínculo que você estabeleceu com ele. Então, nesse caso, deu super certo. Percebam, a DBT ela não tem certo e errado, ela tem aquilo que funciona para o teu paciente. Então, nossa, a Kátia fez errado ali, ficar 40 minutos, acho que deu até mais de 40. Eu até estava num jogo de vôlei aqui da minha cidade, que eu jogo, eu saí do ginásio, fui lá falar com ela, eu poderia ter falado, olha, estou ocupada, olha, agora não dá, então vamos fazer 4 minutinhos aqui, tá, tchau para ti, na semana que vem a gente conversa. Não, eu falei, eu vou ficar. Foi naquele momento ali que eu consegui esse vínculo com ela. Então, funciona mais ou menos assim. A gente não tem uma regra, não tem um padrão, não tem assim certo e errado. Tem aquilo que você acha que vai funcionar para aquele paciente naquele momento, tá? E por isso também que tem o time de consultoria. O que é o time de consultoria? É um grupo de terapeutas DBT, né? Grupo de terapeutas que praticam DBT, e aqui é importante eu falar isso. Tem gente que faz formação, que faz pós, que estuda, né? Autodidata, estuda sozinho, e fala que é terapeuta DBT. Você só é terapeuta DBT se você faz parte de um time de consultoria.
Porque o time de consultoria, ele não é uma supervisão, mas ele é um time para o terapeuta, ele é um auxílio para o terapeuta. É um auxílio para que a gente possa trocar com colegas nossos, se de fato a gente considera que aquela conduta foi adequada ou não, o que eu posso fazer para corrigir, se não foi, para validar o terapeuta, validar, né? Não é concordar, ai, Kátia, parabéns, você foi perfeito. Não, não é isso. Validar é falar, olha, acho que aqui talvez não foi tão certo, mas eu entendi a tua questão, vamos pensar por outro lado. Validar é trabalhar com o terapeuta de modo que ele consiga ficar bem para atender a pessoa, porque trabalhar com DBT, com casos complexos, é muito desafiador. Então, a gente precisa desse apoio, desse suporte, que é diferente de terapia individual, que a gente também faz, e é diferente de supervisão. Então, a gente no time de consultoria tem um protocolo, ali tem um protocolo, né, a seguir, mas é flexível também. Então, tem um líder, tem uma pessoa que faz a ata, tem uma pessoa que é observadora, que observa se algum colega está tendo uma postura julgadora ou não, se o próprio terapeuta que está levando o caso também tem essa postura ou não, e temos também a prática de mindfulness. Então, nós temos 4 papéis que toda semana, geralmente as reuniões são uma vez por semana, o meu time tem reunião todas as quartas, às 2 horas, das 2 às 4, e são 4 papéis, então, nosso time, nós somos em 7, então, toda semana reveza, e a gente traz, então, os casos de pacientes que têm risco à vida, risco à terapia, risco à qualidade de vida, e aí vão ter outros momentos, momento da gratidão, momentos... O nosso time, a gente até colocou uma meia horinha a mais agora para a gente trabalhar os conceitos mesmo. A gente pratica análise em cadeia, a gente pratica a conceitualização do caso, né, a formulação de caso, a gente faz algumas leituras, nós estamos, inclusive, escrevendo um capítulo de um livro para contar da nossa prática enquanto time de consultoria. E aqui a gente vai entrar também com alguns tratamentos auxiliares, que são, né, o psiquiatra, o nutricionista, o clínico geral, o endócrino, enfim, outros profissionais aí que nós vamos também precisar, né, de acordo aí com né, imagina uma pessoa com, né, anorexia, eu vou precisar do nutricionista, vou precisar do nutrólogo, vou precisar, né, até do educador físico, enfim, a gente vai ter vários tratamentos complementares para nos auxiliar também. E é importante que a gente tenha esse contato, né, essa troca com os profissionais da equipe, o resultado ele vai ser melhor com toda certeza. Então, agora eu vou explicar um pouquinho. Eu acho que eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo mais brevemente. A psicoterapia individual, então, ela é semanal, é a organização geral ali do tratamento, avaliação das metas, dos valores, monitorar comportamentos que podem ser modificados, a gente faz análise em cadeia, né, dos elos ou dos links que mantêm alguns comportamentos. Então, a gente vai, o evento que disparou, a gente vai ver que pensamento que a pessoa teve, que sentimento que veio, sensações corporais, o que o paciente fez, o que aconteceu no ambiente, para a gente, então, trabalhar no comportamento problema. O treinamento de habilidades é possível adaptar para a gente fazer em consultório, tá? Eu tenho pacientes que eu faço meia hora de terapia, meia hora de treinamento de habilidades. Funciona muito bem. Nem todas as pessoas vão gostar de participar de grupos de treinamento. Então, a gente consegue sim adaptar em consultório. O grupo de treinamento ele tem caráter didático, né? As skills, as habilidades, elas são como se fosse uma aula, você ensina habilidades para a pessoa, como se fosse uma terapia de grupo, mas não uma terapia de grupo, um curso em grupo, né? Existe a prática ali das habilidades, a frequência normalmente é semanal, com 2 horas de duração. Aqui a gente tem vários grupos, tem gente que põe um intervalinho, tem gente que não, tem grupo online, tem grupo presencial. Isso a gente vai ver de acordo com o que funciona para aquele público. Nos treinamentos, então, a gente vai ter o líder e o co-líder. O líder é a pessoa que pratica as habilidades, que ensina as habilidades, e o co-líder é aquela pessoa que fica mais de suporte mesmo. É a pessoa que, vamos pensar num grupo presencial, é a pessoa que vai sentar do lado ali daquela pessoa que não está fazendo as atividades, que
está meio que só querendo ficar quieta hoje, é aquela pessoa que talvez está desregulada no dia, é ele que vai chamar e vai levar para fora para fazer um manejo de alguma crise. Então, o co-líder ele é um suporte do líder. Lembrando que dá para mudar, né? No mesmo grupo, as pessoas podem assumir as duas funções. Olha, nesse momento eu sou a líder, na reunião que vem eu sou o co-líder, né? Então, a gente pode fazer isso também. Aqui a gente entra em 4 módulos, que é o módulo de mindfulness, de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar e de efetividade interpessoal. Em média, os grupos têm 24 encontros, com 6 meses de duração, e o grupo, ele é distinto, então, para adultos e adolescentes, porque as técnicas, muito embora elas sejam praticamente as mesmas, mas os exemplos, a forma com que a gente vai passar, porque adulto tem experiências diferentes que as crianças, né? Então, a forma com que nós vamos explicar, o manual de adolescentes, que inclusive foi publicado agora no Brasil, ele vai ter alguns desenhos, vai ter alguns exemplos de algumas situações de escola, de primeiros relacionamentos, então ele é diferente. Tem pessoas que se sentem melhor, né? Eu mesma já tive um grupo que era só de mulheres. Tem pessoas que preferem grupo só de homem, tem pessoas que gostam de grupo misto. Então, isso varia, né, de acordo com a proposta que cada líder e co-líder optarem. Aqui a gente tem, então, os principais livros, os principais manuais de treinamento de habilidades em DBT. Esse aqui é para o terapeuta, esse aqui ele ensina como que faz para usar esse aqui, né? O vermelhinho, então, ele vai ensinar, e no branquinho a gente tem, né, que é para o paciente, mas o paciente não vai conseguir entender isso aqui sozinho, tá? Então não adianta falar, compra o livro. Não, eu não faço assim, eu pego, vou treinando as habilidades, a gente não precisa treinar todas, a gente pode escolher, mas é importante que a gente escolha principalmente aquelas que têm uma estrelinha preta, que são as essenciais, essas não dá para não fazer, tá? E esse aqui é o Manual de Habilidades para Adolescentes, da Gil e do Alec Miller, a Marsha, que trabalhou com eles, né, que apresentou o livro aqui, e foi traduzido agora para o Brasil, e o revisor técnico dele é o professor Wilson Mello, que é uma referência para mim aqui no Brasil, em DBT, ele é meu supervisor, inclusive, em DBT, e tudo que eu sei de DBT eu aprendi com ele, então a revisão técnica desse livro é dele. Exemplos de fichas de habilidades, então, aqui algumas, né, a estrelinha que eu falei, essas que têm estrelinha, elas são muito importantes. Então, aqui a gente tem um exemplo só, né, de uma ficha, que é o do Dear Man. Então, como que eu posso ser objetivo, né, como que eu posso falar para alguém aquilo que eu realmente quero? Então, uma maneira, né, é a gente fazer um acrônimo ou acróstico, eu nunca sei, preciso de uma professora de português para dizer qual que é o certo. O fato é que né, nem sempre vai ser, ó, aqui, né, seja ou mantenha-se, então, para a gente lembrar, então, Dear Man, o que a gente precisa entender aqui? Descrever, expressar, ser assertivo, reforçar, praticar o mindfulness, aparentar confiança e negociar. Então, o que entra aqui no descrever? Descrever a situação e ficar atento aos fatos. Dizer exatamente ao que você está reagindo. Por exemplo, ó, você me disse que estaria em casa na hora do jantar, mas não chegou antes das 11. Percebam que eu estou só descrevendo. Aqui eu não entrei em julgamento. Eu não falei assim, você me disse que estaria em casa na hora do jantar, mas você é muito irresponsável, não chegou, chegou depois das 11. Aqui eu estou julgando. Então, quando eu descrevo, né? E aqui eu tenho um microfone preto com detalhes em vermelho, é um objeto que serve para eu falar melhor aqui na aula. Estou só descrevendo. Agora, se eu falo assim, nossa, mas esse microfone parece muito simples, será que ele funciona bem? Será que ficou boa a voz dela? Estou julgando. Então, aqui a gente só vai descrever, para, então, expressar as nossas emoções e opiniões sobre a situação. Não podemos presumir o que a outra pessoa está pensando, ou não presumir o que a gente sabe como que a outra pessoa está se sentindo.
Então, a gente usa frases aqui como, ó, quando você chega em casa tão tarde, eu começo a me preocupar com você. Observe, eu começo a me preocupar com você. Eu não estou julgando aqui também. Então, ó, eu posso falar? Use frases como eu quero, ao invés de você deveria, você tinha. Eu não quero, você não deveria, você não tinha que fazer isso. Então, eu vou expressar, mas eu vou colocar eu como dono aqui do meu sentimento. Seja assertivo, pedindo o que você quer, ou dizendo não claramente. Não presumir que os outros vão descobrir o que você quer. Lembre-se que os outros não podem ler a sua mente. Então, eu gostaria muito que você me avisasse quando fosse chegar tarde. Olha que bonitinho, olha que assertivo. Eu gostaria muito que você me avisasse. Tudo bem para você me avisar quando você chegar tarde, né? Então, eu estou sendo assertiva. Eu não estou aqui falando, né? Poxa vida, da próxima vez me avisa quando vai chegar tarde. Não, eu estou sendo assertiva. Eu gostaria muito que você me avisasse. Suaviza, né? Reforce, gratifique a outra pessoa antes, explicando os efeitos positivos de obter o que você deseja, né? Explicando por que é importante que você chegue cedo em casa, por que você vai se sentir melhor se eu chegar antes em casa. Então, eu ficaria aliviado e conviveria com mais facilidade se você fizesse isso. E lembrar de reforçar o comportamento depois, né? Falar, ó, legal, eu gostei eu achei super legal quando você chegou, aquele dia que você chegou mais cedo. Manter-se em mindfulness, né? Manter o foco na meta, manter a posição, não se distrair, não mudar de assunto do tipo, ai, nossa, olha ali que legal. Mantenha no assunto. Continue pedindo, negando ou expressando sua opinião repetidamente. Apenas continue repetindo a mesma coisa várias vezes. Ignorar ataques, não responda aos ataques, né? Ainda que a pessoa te ataque, você só fala, eu ainda assim gostaria de ser avisado, ok? Aparentar confiança, mostrar-se efetivo e competente, usar tom de voz e postura confiantes, fazer bom contato visual, nada de gaguejar, sussurrar, olhar para o chão, recuar, ficar, né? E negociar, estar disposto a dar para receber. Oferecer e pedir solução para o problema, reduzir o pedido, dizer não e oferecer-se para fazer outra coisa ou resolver o problema de outra maneira. Virar o jogo, solicitar outras soluções, algo do tipo, o que você acha que deveríamos fazer? Não posso simplesmente deixar de me preocupar com você. Então, aqui é uma das fichas, a gente vai ter mais, vai ter give, vai ter fast, vai ter improve, vai ter várias, vai ter ficha até para terminar relacionamento. Vai ter ficha de automonitoramento. Então, cada módulo, essa que eu trouxe para vocês de exemplo, é uma ficha de efetividade interpessoal, do módulo de efetividade interpessoal. Mas vai ter de mindfulness, aí vai ter mente sábia, vai ter sabedoria, vai ter da compaixão, vai ter bondade amorosa, vai ter várias práticas de mindfulness. Aí a gente vai ter a tolerância, as fichas de tolerância ao mal-estar, que aí vão entrar o TIP, que eu já falei para vocês, vão entrar as estratégias aí de aprender a conviver com aquilo que faz mal, porque a gente não tem como controlar os nossos pensamentos, mas a gente tem como controlar e regular as nossas emoções, como a gente se sente a respeito dos nossos pensamentos. Então, são as fichas de tolerância ao mal-estar, essa é de efetividade interpessoal, e as de regulação emocional também, tá bom? O coach telefônico, então, eu já expliquei, podemos passar, é um auxílio mais breve, fora do horário de sessão, é uma chamada telefônica, uma mensagem, um áudio, deve ter um tempinho limitado, cuidar para não transformar numa sessão, e isso é importante, o coach telefônico é importante porque reforça o vínculo terapêutico, e a gente tem também aqui que observar os nossos limites. Então, assim, também não é assim, pode me ligar a hora que você quiser. Não, às 4 da manhã, de repente, eu vou estar dormindo. Ou então, talvez no domingo ao meio-dia, eu vou estar almoçando com o meu filho, ou eu vou estar namorando, eu vou estar fazendo qualquer coisa. Então, a gente pode observar esses limites e colocar para o paciente também, olha, até às 10 horas eu estou com o meu celular, depois disso eu te oriento, né, que você procure o serviço de saúde. Então, isso vai de acordo com cada terapeuta vai saber o seu limite. É importante aqui que a gente observe que, assim, mas eu estou com um horário vago agora, não tem problema eu me estender aqui no atendimento. Você está com horário vago hoje, amanhã você pode não estar e esse paciente vai cobrar essa presença tua.
Então, coloque os teus limites desde o início, ainda que você tenha 1 hora para você ficar à toa, não fazer nada, ou você vai estudar, mas não deixe o tempo inteiro ali livre, né? Coloque os teus limites, porque vai ter situações que as pessoas não vão observar esses limites e elas vão te acessar o tempo inteiro. E aí entra o desgaste do terapeuta, né? E que aí você acaba passando ali, né? Você acaba passando mesmo do teu limite, você acaba deixando as tuas coisas ali para ficar sempre em função do seu paciente, e isso não é efetivo nem para ele não pode ter o terapeuta como muleta, como um suporte ali o tempo inteiro, ele precisa aprender também que ele vai precisar se automonitorar e se autorregular, né? Então não é nem efetivo você estar disponível o tempo inteiro, todo o tempo, tá? O time de consultoria também já falei, né? Uma reunião semanal para prevenir o burnout aí do terapeuta. A gente pratica as habilidades o tempo inteiro, a gente pratica DBT. Então, é basicamente isso. O paciente do terapeuta DBT, é importante ele saber, né, que ele é paciente do terapeuta, mas ele também é paciente do grupo. Como já aconteceu, né, de uma colega nossa ficar 10 dias em viagem e ela perguntar se eu podia assumir o caso dela ou quem do time poderia assumir pelo período em que ela estivesse fora, apenas para o manejo das crises. Então, como eu sabia do que se tratava, o tratamento dela, o caso dela, eu fiquei ali 10 dias de suporte para quando houvesse algumas crises. Hoje, houve acho que 2 ou 3 vezes em que ela me acessou. Então, ela sabia, né, que eu sabia do caso dela, então isso é muito importante, porque o paciente se sente ali com o suporte e o terapeuta também pode, né, fazer os compromissos dele aí tranquilamente, sem ficar naquela preocupação, né, será que o paciente está bem, será que, como é que ele está? Certo, esse aqui é o meu time, né, eu falei que nós estamos em 7, nesse dia que eu tirei essa foto, nós estávamos em 8, mas uma colega migrou para outro time por causa do horário, tá? Somos todas colegas aí de especialização. As estratégias de mudanças da DBT, então, vão entrar naqueles 3 pontos que eu falei lá atrás, né? Comportamental, validação e dialética. E, de acordo com os pressupostos da DBT, o que, que a gente vai pensar aqui? Os pacientes estão fazendo o melhor que eles podem. Acreditem, é verdade, eles não aprenderam a fazer de outro jeito. Então, eles estão se esforçando para fazer do jeito que eles conseguem. Eles querem melhorar, né? Não ache que não. O border ele faz isso porque ele tem vantagens. Não, ele sofre com isso. Os pacientes precisam fazer melhor, tentar com mais afinco e estar mais motivados para a mudança. Os pacientes podem não ter causado todos os seus problemas, mas eles têm que solucioná-los mesmo assim. As vidas dos indivíduos suicidas, borderline, são intoleráveis, como eles mesmos afirmam. Os pacientes devem aprender novos comportamentos em todos os contextos relevantes. Eles não podem falhar na terapia e os terapeutas tratando pacientes borderline precisam de suporte, que é o time de consultoria. A dialética na DBT, aqui que eu falei que eu tinha um slidezinho especial. O E, né? O E aí a gente vai ver em várias configurações, né? Tem aquele Ezinho lá, né? Um caracterezinho também. O que vai significar esse E? Aceitação e mudança. Então, quando eu pratico a dialética, eu consigo mudar aquilo que está me incomodando. Aquele exemplo que eu falei antes. Minha mãe me ama muito, que eu sei, e ela é invasiva. Se eu falar assim, minha mãe me ama muito, mas ela é invasiva, percebe que eu desqualifico o fato dela me amar muito? Então, assim, tudo bem minha mãe ser invasiva, vamos trabalhar para aceitar que ela é invasiva e vamos tentar mudar aquilo que cabe a mim mudar, então, para não permitir que ela seja tão invasiva assim mais comigo. Tá? Então, a dialética da DBT vai ser nesse sentido. Aceitar as coisas como a vida pôs na nossa vida, né? Aceitar as coisas que a vida colocou para nós, né? Aceitar as coisas como elas são postas para nós na nossa vida.
E aqui a gente vai usar algumas estratégias. A gente não usa tanto assim a palavra técnica, a gente gosta mais de usar a palavra estratégia e estilística, mas tudo bem chamar de técnica também. Então, aqui a gente vai ver, né, o penetrar no paradoxo, o uso de metáforas, advogado do diabo, expandir, ativar a mente sábia, fazer dos limões uma limonada, permitir mudanças naturais, avaliação dialética e estilística irreverente e as técnicas das 24 horas, das 24 horas. Então, o que é penetrar no paradoxo aqui? Os pacientes, eles não são responsáveis por serem do jeito que eles são, mas eles são responsáveis pelo jeito que eles se tornaram. Então, eles vão precisar trabalhar esse paradoxo. A gente vai apresentar isso para eles e ressaltar todas as contradições que vão existir aí na vida deles. As coisas, elas podem ser verdadeiras e não verdadeiras, e as respostas podem ser sim, pode ser não. Então, assim, a vida é um paradoxo. E eles são livres para escolher o que eles querem para a vida deles. E aqui vai caber a nós ensinar a ser mais independentes, vai ensinar a serem mais habilidosos. Então, assim, vai mostrar para eles que, olha, a vida é um paradoxo, nós temos as escolhas. O que você quer escolher para você? O que você acha que é melhor para a tua vida? Então, a gente vai tentar entrar nesse mundo aí deles, tá? Usar metáforas. A TCC também usa muitas metáforas, então, quando a gente coloca uma metáfora, fica mais fácil da gente conseguir entender, talvez, né? Então, uma das principais metáforas é assim, ó, na terapia, imagine que a gente está, não é que é uma das principais, assim, uma que eu gosto de usar. Imagine que na terapia a gente está num barco, terapeuta e paciente, um de cada lado. Será que vai adiantar só o terapeuta pegar o remo ali para tentar chegar em terra firme, tentar chegar na margem? Talvez chegue, mas vai demorar um pouco mais. Eu preciso que o paciente faça a parte dele também. Então, a gente vai ter que usar algumas estratégias para mostrar para eles. Então, aqui a gente vai encontrar várias. E aí também, assim, não tem certo e errado, tem aquilo que faz sentido para você. Tá? Tem aquela metáfora que você acha que vai ser mais efetiva na explicação daquilo que você quer para o seu paciente. Como, por exemplo, aquela do avião também, quando a aeromoça, né, a comissária fala, coloque a máscara primeiro em você para você ajudar o outro. Então, assim, não adianta a gente sair resolvendo a vida dos nossos familiares se eu não resolvo a minha vida primeiro. Então, a gente vai lançando mão de algumas metáforas para explicar algumas coisas. O advogado do diabo, essa é legal também, porque aqui a gente vai começar a usar um pouco, né, da estilística irreverente, né? A gente vai falar de uma maneira mais franca, mais direta, às vezes apresentar uma solução não muito convencional para esse paciente. A gente às vezes vai entrar um pouco de humor aqui também, vai validar, mas também vai mostrar os argumentos necessários que ele precisa para modificar aquele comportamento, né? Vai entrar um pouquinho também de comunicação irreverente. Muitas vezes nós vamos usar um pouquinho também assim de uma brincadeira, mas aí você tem que saber se faz sentido para você naquele momento. Né? Tem que ser uma surpresa para o paciente. Ele não pode, muitas vezes, ele não vai esperar isso de você. Eu vou explicar um pouquinho melhor na irreverente. O expandir, né, é uma versão emocional aqui do advogado do diabo. Então, a gente precisa aqui aprender, o paciente precisa aprender a receber o reforço para reduzir, então, as consequências emocionais daquele problema que ele tem. Seria algo mesmo como, por exemplo, olha, se você continuar agindo desse jeito, essa terapia não vai ajudar, tá? Então, você precisa fazer com que ele expanda a maneira com que ele está pensando ali, né? Se a terapia não ajudar, o que nós vamos fazer? Você acha que a gente pode mudar de terapeuta? Às vezes é uma estratégia que a gente pode falar. Então tá, talvez a gente deva mesmo procurar outro terapeuta. Então, assim, mostrar para ele que não vai adiantar aquele comportamento que ele está tendo ali se ele de fato não entrar na terapia.
né? Então, expandir aquela percepção que ele está tendo ali naquele momento. Ativar mente sábia. O que é ativar a mente sábia? Todos nós temos a mente emocional, a mente racional e a mente sábia, que seria um caminho do meio. Então, a gente vai pensar de uma maneira mais racional, algo do tipo, eu não devia fazer isso. Vamos pensar aqui um exemplo. Uma pessoa que manda inúmeras mensagens para o namorado porque ele não atendeu a ligação, porque ele não respondeu, está demorando demais para responder a mensagem. O que uma mente emocional vai pensar? Está me traindo, não quer falar comigo, não gosta mais de mim, quer terminar comigo. Tudo baseado na emoção. O que a mente racional vai dizer? Olha, ele deve estar trabalhando, ou será? Foi assaltado? Né? Tipo, não sei. O que uma mente sábia vai dizer? Olha, vamos aguardar umas 2 horas, caso ele não responda, talvez é o caso de eu ligar para um familiar, talvez é o caso de eu ir até a casa dele, ver se aconteceu algo. Tá? Então, assim, pensar o que uma pessoa que a gente julga como sábia faria naquele lugar. Fazer dos limões uma limonada é autoexplicativo, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, então, às vezes, a vida vai dar limões mesmo e a gente vai ter que aprender a olhar para aquela situação ali de um jeito diferente, tolerando o mal-estar, tentando mudar a maneira com que eu vou interpretar aquilo que aconteceu comigo. Permitir mudanças naturais aqui, assim, muitas vezes o problema vai propriamente se solucionar com o tempo, né? Tem coisas que não tem o que fazer, tem coisas que a gente precisa de fato aguardar acontecer. Então, uma mudança no ambiente, ela pode promover uma mudança também na vida da pessoa. Tem uma cliente que ela acha que a mãe dela é muito invasiva e que a mãe não acredita nas coisas dela e que ela tem também toque, então ela fala, minha mãe não entende. E sempre muito, né? Quando ela mudou-se para o próprio apartamento dela, ela falou assim, nossa, é impressionante como muitas coisas se resolveram. Por quê? Porque ela mudou de ambiente. Ela mudou, foi uma mudança natural. Quando ela estava trabalhando, ganhando um pouco mais, né, de salário, ela falou, eu vou mudar para minha casa. Então, essa mudança ela foi natural, não foi algo que o terapeuta fez. Então, uma mudança do próprio ambiente da pessoa vai ser importante e a gente também tem que aprender a permitir, ensinar que algumas mudanças serão dessa maneira. A avaliação dialética, né, e avaliar a contradição, a mesma coisa pode ser boa como pode ser ruim. A estilística irreverente, aqui essa irreverência, no começo eu não me sentia muito bem também fazendo, porque eu acho que não soava natural, mas com o tempo você vai percebendo como que faz. Aqui você tem que pegar o paciente de surpresa. Por exemplo, essa mesma menina que eu falei para vocês, que no primeiro coach telefônico que eu fiquei mais tempo, um dia ela voltou do aniversário dela chorando, nervosa, não parava de chorar na sessão. Porque a vida é ruim, porque a minha amiga que atraiu todos os olhares para ela, o aniversário era meu e ninguém quis ficar comigo, porque a minha amiga é mais bonita, porque ela é mais atraente que eu. E a vida é uma droga, e chorando, chorando. A vida é ruim, eu quero me matar, eu vou parar de ir para a escola, porque não tem jeito, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Eu dei uma batida na mesa e falei assim, eu acho que você está certa, eu acho mesmo que a melhor solução é você parar de estudar. Não, você está corretíssima, fica só dentro de casa, porque aí a sua amiga vai ter todos os meninos só para ela. Ela parou, ela me olhou, ela caiu na risada. Por quê? Porque ela viu a bobagem que ela estava dizendo. Daí na mesma hora ela falou assim, nossa, olha o que eu estou dizendo, isso não faz o menor sentido, né? Aí a gente foi trabalhar, por que ela se sentiu assim, o que aconteceu, como que ela poderia ter feito diferente. Aí ela entendeu que ela chamou pessoas demais para ir numa reuniãozinha que era num lugar pequeno e que de fato as pessoas não ficaram lá dentro. Enfim, aí a gente foi trabalhar a resolução de problemas. Mas naquela hora ela não esperava essa atitude minha, ela esperava que talvez eu falasse, nossa, calma, vamos pensar diferente. Não, na hora que eu falei, é isso mesmo, para de ir para a escola, acho que vai resolver. Né? Então, foi uma comunicação irreverente que eu usei com ela. Eu peguei ela de surpresa, ela não esperava, e naquela hora resolveu, ela parou de chorar. Então, eu consegui o que eu queria, que era falar assim: para quieta, deixa eu falar com você agora. Então, eu consegui o que eu queria naquele momento. Então,
é algo que não é muito fácil usar, precisa ter um domínio um pouco maior da DBT, mas, né, e quando a gente usa, a gente consegue ver os efeitos. Então, é algo assim que eu demorei bastante para colocar em prática, porque eu ficava sempre com a sensação de, será que ele não vai me achar uma ridícula eu falando isso, né? Tipo, será que isso é terapêutico? Será que isso é terapia? Será que a pessoa não espera uma postura diferente do terapeuta? Mas dependendo da situação, você vai ter que abrir mão dessa técnica, vai ter que lançar mão dessa técnica e você vai ver que vai funcionar. E quando você ficar em dúvida, faz em dúvida mesmo assim, você vai ver que vai funcionar. Porque se você ficou em dúvida, é porque você está preparado para fazer. Né? Se você nem chegar a cogitar em aplicar essa técnica, é porque você não está sabendo fazer ela. Né? Então, quando você ficar em dúvida, faz. Aí você vai ver e talvez vai aprimorar numa próxima oportunidade que você tenha para usar essa técnica. E a técnica das 24 horas aqui, a gente vai entrar o quê? Vai entrar o caso de teve a vontade, né? Teve a crise, teve a vontade de se cortar ou fazer algo do tipo, e a pessoa não te ligou para o coach telefônico, ela foi e se cortou. Aí você pode explicar para ela, né? Você vai ter explicado isso lá no pré-tratamento, lá no primeiro estágio também, mas você vai falar, olha, qual que era o nosso combinado? Ah, o combinado era eu te acionar antes de fazer qualquer coisa. Pois é, aí eu conseguiria te ajudar de alguma forma. Agora você já fez, como que eu posso te ajudar agora? Agora eu já fiz. Então agora você vai ter que ficar 24 horas sem entrar em contato mais até você, né, resolver o que você fez. Então, eu normalmente não tenho, assim, faz tempinho que eu não uso essa, porque eles lembram de chamar antes. E muitas vezes eles nem acionam mais para o coach telefônico. Muitas vezes eles já falam, eu vou mandar mensagem para a Kátia, eu sei o que ela vai me dizer, então eu já vou fazer. É tão bonitinho quando eles chegam. Ontem o rapaz chegou e falou assim, eu quis me arranhar, eu quis me cortar, mas eu lembrei, eu sabia o que você ia fazer, e eu peguei e entrei no chuveiro de roupa e tudo, e aí resolveu. Tomei um banho geladíssimo, resolveu. Então, prova de que funciona, né? Toda essa aula foi baseada na bibliografia básica que nós temos disponível aqui em DBT. Tem outros livros, mas os que eu mais gosto são esses. Esse aqui tem um capítulo do professor Wilson, ele organizou o livro e tem um capítulo especificamente dele e da Débora, falando sobre DBT. Basicamente, a palestra, a aula está toda baseada principalmente nesse capítulo aqui. Esse aqui tem um conteúdo bem legal da Gabriela Baldiceroto, que foi minha treinadora de habilidades, quando eu participei do grupo de treinamento de habilidades, ela com o Breno. Esse aqui tem um capítulo bem legal do professor Ramiro. Esse da Kelly Corner, a Kelly Corner, ela estudou com a Marcha, faz parte, né, do time da Marcha, então é um livro excelente também. No entanto, precisa ter um pouquinho mais de domínio para entender esse aqui. Precisa conhecer primeiro aqueles dois lá de trás que eu falei, o vermelho e o branquinho, o manual de habilidades. E esse aqui do Vinícius e do Diego, falando especificamente do transtorno de personalidade borderline. Depois disso, saíram outros livros, mas os que eu mais gosto, de fato, são esses. Acho que essa é a bibliografia básica, assim, que todo terapeuta DBT tem que dominar. Para finalizarmos, vou deixar uma frase aqui da Marcha que eu amo. O terapeuta deve conhecer o manual com a palma da mão, mas deixá-lo na porta do lado de fora da sala quando estiver com o paciente. Então, não adianta eu saber todas as técnicas se eu só quiser aplicar técnicas. Eu preciso ter vínculo, eu preciso ser humano, eu preciso acolher, eu preciso estar inteiramente com o meu paciente. Então, eu preciso saber as técnicas, eu preciso conhecer o manual. No entanto, eu preciso estar como um ser humano ali dentro da sessão. Então, quanto menos terapeuta eu parecer, melhor vai ser o resultado do meu tratamento, né? Quanto menos eu tiver aqui numa posição e o meu paciente aqui, né? Então a gente precisa estar ali, olha, eu sou um outro ser humano ajudando um outro ser humano. A diferença é que eu vou te ensinar aqui algumas técnicas que você não sabe, né? Então,
ter esse lado humano mesmo com o paciente. Agradeço muito essa oportunidade da EducaPsi. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão meus contatos, né? Aqui tem o meu Instagram, me acha lá tem o link, né, que direciona para o meu WhatsApp ali também. Né, eu realizo atendimentos tanto presenciais quanto online, eu também dou supervisão, e tem muito material de DBT, e fiquem de RODBT também, que eu falei que ia falar, mas acho que vamos deixar para outra aula, porque a RODBT, a Radically Open DBT, ela vai ser para casos de supercontrole, tá? E ela vai funcionar para casos, assim, bem refratários, mais para toque, para transtornos alimentares, né, para anorexia, para uso de substâncias. E, basicamente, as técnicas são muito semelhantes às da DBT, e acho que em outro momento a gente pode falar de RODBT também, acho que vai ser interessante. Quem quiser material, então, de RODBT, de DBT, quem quiser trocar qualquer ideia, tirar qualquer dúvida comigo, eu fico à disposição. Era isso, então. Muito obrigada, EducaPsi, Léo, doutora Jéssica, e nos vemos numa outra oportunidade. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.